A paz do Pai e o amor do Mestre estejam com todos. Dando continuidade aqui a Romanos, capítulo 5, a partir do verso 12, eu gostaria de frisar que a intenção de Paulo é fazer os judeus deixarem a lei de Moisés e partir para a novidade de vida, a liberdade que há no Espírito do Messias. Para isso, ele já tinha colocado algo no capítulo 3 muito interessante, que é: anulamos, pois, a fé? Não anulamos, né? Deixa eu ver lá para falar o certo. Anulamos, pois, a lei pela fé? De maneira nenhuma. Antes estabelecemos a lei. Ele está falando da nova lei, que é a lei do Messias, né? Continuando aqui agora no 5, é a parte mais complicada. Espero que o Pai nos dê entendimento para expressar o que a gente entende aqui. Portanto, como por um homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens. Por isso que todos pecaram, porque até a lei estava o pecado no mundo, mas o pecado não é imputado não havendo lei. No entanto, a morte reinou desde Adão até Moisés, até sobre aqueles que não tinham pecado, a semelhança da transgressão de Adão, o qual é a figura daquele que havia de vir. É só até aqui. É o que a gente tem que entender aqui. A intenção do escritor é mostrar que a desobediência, que é a transgressão de Adão, claro, Adão transgride e nós herdamos a corrupção da matéria. Isso é fato. Mas as pessoas que vêm depois de Adão, elas não têm a responsabilidade de Adão. Elas não têm a ordem direta que Adão recebeu, né? Eu não desobedeci. Se eu sou uma pessoa que nasceu lá depois de Adão, eu não desobedeci porque eu não tive a ordem direta como Adão recebeu. Desse fruto não comereis, se comereis, aí tem certamente morrerás, né? Ele não podia comer, certamente morrerás. Mas continuando, o escritor está falando que de Adão até Moisés há um vácuo, um vão, algo que de lá, desse período até Moisés, não houve ordem, não houve lei do Pai aquelas pessoas. E não havendo lei, não tem como julgar, não há julgamento. Então, embora eu sei que vocês vão falar, alguns vão pensar, mas e o dilúvio? E não sei o quê? Calma, é importante agora entender o que o escritor está falando. Continuando. Quem transgrediu ali, naquele período antes da lei chegar, transgrediu sem saber, né? Mas depois, não. Por exemplo, Moisés, ao transgredir a lei, né, ele recebe 10 mandamentos e não passa da forma correta ao povo de Israel. Ele faz a semelhança de Adão. Por quê? Embora a transgressão de Adão é uma coisa, de Moisés é outra. Mas ele faz a semelhança de Adão, desobediência, entender algo, entender que não deve fazer isso diretamente do Pai e fazer. Entendeu? Essa é a semelhança de Adão. Hoje, da mesma forma acontece, que são aqueles que ouvem a palavra, ouvem o chamado, ouvem a voz do Messias chamando e resistem, permanecem com os ensinos antigos. Não deu para entender? Isso é a desobediência, né? E por enquanto tem que ser só isso. Ele fala aqui no 13, porque não havendo lei, o pecado ele não é imputado. Então, aqueles que pecaram, o que me levou até a lembrar uma frase do mestre, que se o mestre não tivesse vindo, né, eles não tivessem ouvido o mestre falar, eles não teriam pecado, aqueles homens de dura cerviz, aqueles homens que não estavam aceitando o testemunho do Filho, não estavam crendo, né, porque ele transgrediu o sábado qual Moisés ensinou, que é o sábado errado.
E o mestre fala, ó, se eu não tivesse vindo, eles não teriam pecado. Mas agora que eu vim e fiz as obras que nenhum outro fez, o pecado deles vai permanecer, né? O mestre, ele cumpre essa lei a qual Moisés nem ensinou ao povo. Moisés, ele copia leis de outros povos e sobre os 10 mandamentos ele adultera, ele acrescenta, ele não ensina da forma correta. Então eu posso concluir aqui que ao chegar a lei a Moisés, é outra coisa. Beleza? Quando a lei ela chega às mãos de Moisés, isso é a lei do Pai. É outra coisa do que o povo que errou antes, por falta de conhecimento. É só isso que eu falo por enquanto. Isso é um tema muito complicado, mas espero que tenha ficado claro, que a paz do Pai esteja com todos e que assim seja.